Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui em um evento conjunto do IBCI, junto com a Escola Brasil, do Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, junto com a Academic Society for Competition Law do Brasil, fazendo aqui, né, uma conversa, eu diria, mais do que debater ideias. Nós estamos aqui conversando com o professor, doutor, conselheiro do CAD, Vítor Oliveira Fernandes, que é professor de Direito Econômico e Direito da Concorrência nos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, IDP, doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, também graduado pela mesma instituição, um currículo que eu vou aqui me permitir, né, parar com a leitura, somente destacando aqui as formações principais, mas, além de tudo isso, o professor Vítor me dá a honra, né, de compartilhar o espaço do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tive aqui a alegria também de ser sabatinada no mesmo dia que o professor Vítor, e fiquei muitíssimo feliz de encontrar essa belíssima pesquisa que nós vamos debater hoje. O professor Eduardo Gaban e o professor Vicente Bagnoli, conhecidíssimos já também na área do direito concorrencial, me dão a alegria de compor aqui esse painel virtual, esse webinar, em que nós vamos tratar de direito da concorrência das plataformas digitais. O livro do professor Vítor é esse livro, belíssimo, né, que eu tenho aqui, que também traz entre o abuso de poder econômico e inovação, e o livro foi todo feito também com um levantamento da jurisprudência do CAD. Então, gostaria aqui de agradecer o professor Vítor por aceitar o nosso convite, né? São iniciativas como essa, né, que nós podemos aqui fomentar também e plantar algumas sementes nos pesquisadores. Recentemente, eu fiz uma banca em que o acadêmico da UNB disse que o que havia inspirado a dissertação dele tinha sido uma palestra que eu dei. Eu achei aquilo fantástico. A gente não imagina as plantinhas que nós vamos, né, semeando. E esse é o grande tema do momento, né? Esse é um grande tema que tem sido debatido na escola, né, no IBCI, e o professor Vítor tem muito a contribuir. Então, eu vou passar a palavra primeiro ao professor Vítor, para que fale aqui para nós, que nos dê um spoiler, né, o que levou a pesquisar esse tema, os achados que ele poderia já compartilhar aqui com a nossa audiência. Bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo, em primeiro lugar, à escola, em segundo lugar, ao IBCI, e faço isso na pessoa, claro, da doutora Juliana, do doutor Gaban e do professor Vicente Bagnoli, e são três nomes, né, três pessoas que eu não posso deixar de registrar a minha grande admiração, e dizer que sou há muito tempo um admirador e uma pessoa que acompanha muito toda a trajetória dos três e tudo que os três significam, né, para a história do direito da concorrência no Brasil. Então, para mim, Juliana, é um privilégio estar aqui, e mais do que isso, é um encontro muito especial, porque é um encontro de um aluno com os seus professores, né? Um encontro de alguém que sempre estudou e sempre acompanhou o direito da concorrência, conhecendo e visitando as obras dos três colegas com quem eu tenho a honra de dividir hoje esse painel aqui. Então, deixar registrado que para mim é um motivo de muita felicidade estar com o professor Vicente Bagnoli, estar com o professor Gaban, estar com você, Juliana, que são referências nessa área, referências para os meus estudos há muitos anos. Então, dizer que é um privilégio enorme. Eu queria aqui, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, preparei eu não vou dizer que é uma apresentação do livro, porque da forma como está colocada, talvez esteja mais próximo a um merchan, ou algum tipo de propaganda, ou algum tipo de publicidade abusiva. Mas eu preparei aqui uma breve explicação da estrutura da obra, e apresento isso a título de mero aperitivo para quem quiser eventualmente aí se engajar na leitura desse livro, que é um livro
que foi fruto da minha tese de doutorado, né, nesse tema, e que é um tema em que talvez a gente tenha muito mais dúvidas do que certeza ainda hoje. Então, esse é um livro que ele está longe de trazer respostas, né, definitivas sobre o assunto, e ele tem muito mais o objetivo de fomentar esse debate, né, um debate que tem acontecido no mundo inteiro. E aqui eu coloquei aqui um pouco das minhas visões aí sobre o tema e espero ter aí a atenção de vocês aí durante esse período. Bom, começando aqui, eu a grande ideia de escrever sobre esse assunto vem de uma constatação de que esse tema do direito da concorrência das plataformas digitais é, de fato, um tema que tem sido muito explorado aí, né, nos últimos anos. Até o professor Vinícius Carvalho, que foi o meu orientador no doutorado, ele até a época em que eu conduzia a pesquisa com ele, ele brincava que faria de forma conjunta as defesas de todos os TCCs, dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre concorrência e economia digital numa espécie de casamento coletivo, né? Ele pensava em fazer algo assim, porque é tanta gente estudando esse tema, que talvez a gente tivesse aí um evento conjunto de todos os orientandos dele. E a partir desse tipo de percepção, eu tentei ao máximo fazer um trabalho que tivesse alguma contribuição, não vou dizer, não vou ser ousado ao ponto de dizer original, mas uma contribuição talvez específica, num tópico específico sobre esse assunto. E o objetivo da minha pesquisa foi tentar lidar com esse debate sobre concorrência e inovação. Nos mercados digitais, a gente tem muitas vezes essas discussões sobre se uma conduta ela tem o potencial de gerar incentivos ou de mesmo retardar a inovação em mercados digitais. E até a introdução do livro começa um pouco contando isso. Se a gente analisar alguns casos, como, por exemplo, o caso do Google Shopping, que foi um caso muito discutido mundialmente, a decisão da Comissão Europeia diz que a conduta que foi imputada à época à empresa tinha o potencial de diminuir os incentivos à inovação. Na mesma época, cerca de um ano depois, a gente teve um discurso, à época do chefe do Departamento de Justiça norte-americano, dizendo que a decisão de arquivar o caso Google Shopping nos Estados Unidos teria tido uma preocupação com preservar a inovação também nesses mercados. Então, o argumento da inovação ele é utilizado como uma fórmula mágica dentro do direito da concorrência, né? Tanto aqueles que defendem uma intervenção maior nos mercados digitais dizem que a gente precisa proteger a inovação, quanto aqueles que são mais cautelosos, são mais relutantes em fazer essas intervenções nos mercados digitais, também argumentam, também invocam a proteção da inovação. E esse é foi a provocação inicial da minha pesquisa, né? Será que tem como a gente olhar para a inovação e para as relações entre concorrência e inovação nos mercados digitais de uma maneira mais consistente, né? De uma maneira um pouco mais segura, né? Do ponto de vista dos argumentos que a gente pode utilizar? E é essa basicamente o objetivo do trabalho. O trabalho ele quer tentar fazer algum tipo de análise de condutas unilaterais em mercados digitais, tendo uma certa consistência no uso desse argumento da inovação, né? Esse foi o objetivo que eu me propus a fazer aqui nessa pesquisa. E por isso a gente tem um trabalho que hoje ele está aí mais ou menos organizado em 6 grandes capítulos. Os 3 primeiros capítulos são capítulos dedicados mais à revisão de literatura mesmo, né? E eu tento fazer um capítulo dedicado ao debate sobre concorrência e inovação, o debate econômico, um capítulo discutindo mais propriamente as características econômicas dos mercados e das plataformas digitais, e um capítulo que revisa um pouco o que o CAD vem fazendo nos últimos anos em termos de condutas unilaterais. Os 3 últimos capítulos, eles trazem propriamente o que seriam as minhas sugestões, as minhas propostas, um pouco mais, assim dizer, originais, né, para esse debate. O capítulo 4, eu trago algumas teorias do dano, que, ao meu modo de ver, poderiam ser teorias do dano, poderiam ser examinadas em caso de condutas unilaterais. No capítulo 5, uma proposta de definição de mercados relevantes.
E no capítulo 6, o que eu estou chamando aqui de critérios jurídicos para análise de condutas unilaterais, com foco nessa questão da inovação. Passando muito rapidamente, né, no capítulo 1, a gente traz todo esse debate da discussão econômica sobre concorrência e inovação. E até aqui na escola, né, a gente tem tido esse debate de forma muito clara e muitas publicações interessantes, inclusive uma publicação recente organizada aqui pela escola com foco nesse tema. Esse debate de concorrência e inovação, ele é muito profundo dentro da teoria econômica. E na teoria econômica a gente teve uma visão muito interessante desse debate a partir lá das teorias schumpeterianas, né? Dentro da ótica schumpeteriana se tem uma ideia de que concorrência poderia ser não necessariamente o melhor desenho, né? Os mercados competitivos não necessariamente seriam mais interessantes para a gente ter altas taxas de inovação. E hoje, o que me parece é que existe nas discussões sobre mercados digitais duas visões dicotômicas, né? Uma visão de concorrência e inovação que é muito influenciada pela perspectiva schumpeteriana, né? Pelos estudos do Schumpeter, com base nessa ideia de que mercados muito concentrados eles podem ser, sim, tendentes à inovação, né? Aquela ideia da destruição criativa, dos ciclos de concorrência winner takes all, que seria um argumento muito utilizado para defender uma postura mais cautelosa das autoridades antitruste nos mercados digitais. Por outro lado, a gente tem algumas visões relacionadas à intervenção antitruste nesses mercados que privilegiariam talvez uma leitura de contestabilidade, né? Uma leitura que dentro da teoria econômica estaria mais relacionados lá aos estudos do Arrow, né? Então a gente tem, de certo modo, aqui dentro do debate de plataformas digitais, aquele mesmo debate que na teoria econômica há muito tempo se degladia entre a visão schumpeteriana e a versão arrowniana, né? Ou seja, o que é melhor para a inovação? Mercados mais competitivos ou mercados mais concentrados? E a partir de uma revisitação desse debate econômico, o que eu tento fazer é mapear um pouco quais são as perspectivas sobre essa relação entre concorrência e inovação que estão aparecendo hoje dentro dos mercados digitais. E aí eu identifico talvez três grandes correntes, né, no debate contemporâneo. Uma primeira corrente talvez seria a corrente neoestruturalista de concorrência dinâmica, que hoje é muito identificado com o debate que nos Estados Unidos a gente tem em torno dos neobrandesianos, né? Essa é uma ideia de que muito baseada na perspectiva do Arrow, que as estruturas de mercado que mais favorecem a inovação seriam estruturas de mercado desconcentradas, né? Portanto, a gente teria aí um ganho, né, para discussões de inovação se a gente tiver uma política antitruste focada no paradigma estruturalista, né? Então, a gente teria sempre a tendência de adotar estruturas de mercado mais desconcentradas, porque isso favoreceria a inovação dos mercados digitais. Talvez no extremo oposto, a gente teria os neo-schumpeterianos, ou pelo menos uma vertente acadêmica ainda muito vinculada à Escola de Chicago, que tenderia a ver essa concentração nos mercados digitais como um ponto que poderia favorecer a inovação. E aqui existe um grande foco de crítica à intervenção antitruste, principalmente pelo fato de a intervenção antitruste ainda hoje ser muito focada em medições estáticas, né? Quando você mede o market share de uma empresa, isso é uma medição estática. Mesmo quando você analisa uma eficiência, é sempre uma eficiência estática. E sob essa perspectiva neo-schumpeteriana, a gente teria que olhar mais para as eficiências dinâmicas. E essas eficiências dinâmicas teriam a se perpetuar no longo prazo, principalmente em mercados digitais. A perspectiva teórica que a tese tenta seguir é uma perspectiva que se coloca como intermediária, que seria uma perspectiva pós-Chicago. Ou seja, a gente estaria tentando analisar essa discussão sobre o enfoque de inovação, mas sempre pensando não a partir de um debate sobre estruturalismo, né? A tese ela tenta não se vincular a esse debate Arrow versus Schumpeter, né? A gente tenta sempre trazer princípios que seriam princípios agnósticos, vamos dizer assim, em relação a esse debate sobre estrutura de mercado. E a partir dessa delimitação teórica é que a gente vai enfrentar o tema das condutas unilaterais.
O capítulo 2, como eu disse, ele traz uma discussão um pouco mais descritiva sobre as principais características, né, dos mercados digitais. No capítulo 3, a gente tem uma discussão um pouco mais sobre os casos de condutas unilaterais que são analisados pelo CAD. E a partir do capítulo 4 é que a gente tem propriamente assim, algumas propostas, né, algumas ideias que se pretendem minimamente originais, né? O capítulo 4 ele apresenta as teorias do dano, né, que seriam relacionadas à inovação. Por que, afinal, a gente tem esse problema e por que, afinal, restrição à inovação é um dano antitruste a ser analisado na intervenção antitruste? E aí eu apresento 3 teorias do dano, né, que são baseadas, né, nessa ideia de inovação. Uma teoria do dano é que que seria a primeira teoria do dano, é de que uma conduta unilateral ela pode restringir ou reduzir os incentivos à inovação. E aí, para fugir um pouco desse debate econômico, eu tento me ancorar num trabalho do professor Carl Shapiro, que estabelece 3 princípios para análise de inovação nas intervenções antitruste. O primeiro é o princípio da contestabilidade, o segundo, o da apropriabilidade, e o terceiro, o princípio das sinergias. Todos esses princípios eles podem dizer que uma determinada conduta unilateral pode ter um potencial de aumentar ou mesmo de diminuir o incentivo à inovação. E o que eu tento fazer adiante do trabalho é trazer esses princípios para dentro de análise de condutas unilaterais concretas. Uma segunda teoria do dano é de que uma conduta unilateral pode restringir as oportunidades de disrupção em alguns mercados digitais. E aqui eu trago bastante da discussão sobre inovações disruptivas, lá do Christensen, e principalmente alguns trabalhos mais recentes do professor Nicolas Petit, que trazem essa discussão de inovações disruptivas para dentro do antitruste. Em terceiro lugar, um terceiro foco aí também de teorias econômicas que está sendo muito discutido hoje em defesa da concorrência, que são as abordagens baseadas em recurso, né? Toda uma discussão lá da teoria na verdade, uma teoria de management que é trazida hoje para dentro do direito da concorrência, né? E a gente teria aqui uma terceira possível teoria do dano, uma terceira explicação econômica para a restrição à inovação nos mercados digitais, que seria a ideia de que determinadas condutas geram uma recusa, ou pelo menos uma dificuldade, para que terceiros acessem recursos chaves à inovação. Seria essa a terceira teoria do dano trabalhada na pesquisa. Além dessas teorias do dano, o trabalho também traz, no capítulo 5, uma definição de mercados relevantes. E aí a proposta que eu apresento é de sempre tentar olhar as condutas unilaterais a partir de uma identificação de mercados relevantes atuais ou mercados relevantes focais e mercados relevantes adjacentes. Dentro dos mercados relevantes atuais, a gente teria 2 focos de concorrência, de competição, relacionados à inovação. Um primeiro seria a própria concorrência imperfeita, né? E aqui eu trago todo aquele debate já bastante conhecido dos modelos de workable competition e toda a discussão de concorrência imperfeita. E, por outro lado, um debate de concorrência potencial, né? A gente teve, principalmente na década de 90, nos Estados Unidos, um debate muito grande se a gente deveria ou não definir mercados relevantes de inovação, né? A gente tem um texto clássico do Richard Gilbert e do Sunshine discutindo sobre isso. Isso chegou a ser adotado como uma diretriz da FTC, mas esse debate de mercados de inovação acabou, de alguma forma, ficando superado. Eu tento trazer esse debate hoje para dentro da discussão de concorrência potencial. Então, a inovação poderia ser analisada dentro de mercados relevantes atuais, numa dimensão de concorrência imperfeita e também numa discussão de concorrência potencial. Já nos mercados relevantes adjacentes, a discussão de inovação ela estaria mais relacionada a esse tema, né, que também tem sido muito discutido, que é o da formação de ecossistemas digitais, né? E aí a gente teria um campo maior em que a teoria de inovação mais aplicável seria propriamente a teoria de inovações disruptivas mesmo, né? E aí um campo de debate para essa perspectiva teórica, né? Aqui um pouco a ideia, né? Estou passando de uma forma um pouco rápida para tentar me ater aqui aos 15 minutos, gente, mas esse é um pouco as apresentações, né, de todas essas ideias
de como definir mercados relevantes atuais, uma zona de concorrência potencial, como definir os mercados relevantes principais e adjacentes dentro da perspectiva dos ecossistemas. E aí, depois da gente estabelecer as teorias do dano, as definições de mercado relevante, o que no capítulo 6 eu tento trazer efetivamente como contribuição da obra é tentar pensar quais são os critérios jurídicos que devem ser utilizados, né, os testes jurídicos a serem utilizados para condutas unilaterais se a gente quer focar em inovação, né? E aqui eu tento trazer uma visão que é uma visão talvez um pouco diferente do que a gente tem discutido na maioria das vezes sobre esse assunto, que é uma discussão que foge do binômio per se e regra da razão, né? É muito comum que o CAD, quando discuta condutas unilaterais, sempre faça a advertência de que condutas unilaterais são examinadas sob o padrão de regra da razão. Mas a verdade é que quando a gente olha para a jurisprudência do CAD, quando a gente revisa todos os casos, a gente percebe que existem muitos estándares de prova e muitas análises de efeitos que são cabíveis dentro do slogan, dentro desse grande guarda-chuva que é a regra da razão. Então, você pode ter uma regra da razão que, às vezes, em alguns tipos de condutas, quase não geram espaços para análise de eficiência, e, em outros casos, uma regra da razão que a prova do dano anticompetitivo é muito difícil. Então, para fugir um pouco desse debate, eu tento trazer para dentro dessa discussão uma discussão sobre testes jurídicos ou critérios jurídicos, entendendo que é mais fácil falar sobre testes ou critérios jurídicos do que propriamente falar sobre regra da razão, porque a regra da razão pode ser realmente algo, um guarda-chuva muito amplo. E aí, a partir de toda aquela discussão que a gente teve no capítulo 1 sobre concorrência e inovação, eu quero dizer o seguinte: no meu modo de ver, os estándares de prova para dano anticompetitivo e os espaços de alegações de eficiência, eles têm que ser definidos para as condutas unilaterais nesses mercados digitais conforme for, segundo a teoria econômica, a maior ou a menor probabilidade daquele comportamento restringir a inovação. Então, a partir de toda aquela discussão dos princípios da apropriabilidade e contestabilidade, eu tento fixar esses critérios jurídicos de acordo com a maior ou menor lesividade da conduta unilateral para a inovação. E aí, eu tento, eu fixo lá no capítulo 6, 3 princípios de licitude. Um primeiro princípio de licitude, dizendo que uma conduta exclusionária que cria ou reforça uma posição dominante em um mercado relevante atual, sem afetar um mercado relevante adjacente, ela é presumidamente ilícita. Essa é uma presunção de ilicitude que talvez seja mais forte. Uma segunda presunção de ilicitude em que se diz que quando há uma restrição no mercado relevante adjacente, quando o player não tem uma posição dominante nesse mercado adjacente, a restrição à inovação ela tende a ser menor. E, por fim, a gente tem o terceiro, pior tipo de presunção de ilicitude, a presunção talvez mais forte de todas, que é a conduta que reduz os incentivos à apropriabilidade, ou seja, aquela conduta que ela, em geral, ela impede que os demais agentes econômicos se utilizem dos ganhos obtidos a partir de uma inovação. E aí, a partir de toda essa lógica de presunções de ilicitude, o que eu tento trazer como uma proposta da minha tese, que pode talvez ser toda resumida aí nessa figura, essa figura é uma reprodução, né? Ela é baseada em um trabalho do professor Pablo Ibanez Colombo sobre análise de efeitos em condutas unilaterais, e aqui eu tento mostrar o que, na minha opinião, seria a melhor alocação de critérios e testes jurídicos para a análise dessas 3 condutas unilaterais que eu examinei no meu trabalho, né? Então, a gente teria um primeiro foco de condutas jurídicas, de condutas unilaterais que seriam apropriação de conteúdos de terceiros, né? Aqui no Brasil, a gente analisou, por exemplo, o caso Google Scrapping, né?
esse caso Google Scrapping, ele basicamente tratava de uma denúncia de que o Google ele copiava, basicamente, reviews de comentários da páginas de concorrentes. Essa é, por exemplo, uma conduta que, do ponto de vista da inovação, ela entraria naquela pior presunção de licitude, porque é uma conduta basicamente de, pelo menos em tese, né, a conduta não foi comprovada, mas é uma conduta de cópia, né? Então, se você está copiando o conteúdo de alguém, isso tem um efeito muito ruim para a inovação, porque você está impedindo alguém de obter os benefícios econômicos daquela inovação. Então, isso entra, talvez, numa escala, né, e todo esse raciocínio aqui é um raciocínio de escala de condutas que são danosas à inovação. Essa é uma conduta que é do pior tipo. Então, ao meu modo de ver, o critério jurídico aplicável para uma conduta como essa, né, uma apropriação de conteúdos de terceiros, num recente estudo da OCDE, essa forma de conduta também é chamada de free rider forçado ou algo do tipo, ela demandaria um teste jurídico que talvez seria dos mais brandos para a classificação de uma conduta de competitiva. Então, simplesmente demonstrada a plausibilidade desse comportamento e que esse comportamento gerou algum tipo de liberdade de ação entre os agentes, é quase como a gente estivesse falando aqui de uma naked restraint, né? Quase como uma restrição pura à concorrência. A segunda categoria de condutas é o impedimento ao uso de múltiplas plataformas, ou impedimento de multi-home. Também houve um caso julgado sobre isso no CAD. Nesse caso, o que estaria em jogo é uma eventual restrição à concorrência, não no mercado atual, mas no mercado adjacente. Então, aqui a presunção de licitude ela é um pouco mais branda. Então, por ser um pouco mais branda, o teste jurídico ele passa a ser mais rigoroso, porque os efeitos sobre incentivos à inovação eles tendem a ser mais ambíguos. E aqui a gente teria um teste jurídico que estaria um pouco mais próximo àquilo que seria o teste do competidor igualmente eficiente, mas ainda assim sem exigir tanta demonstração de dano. E, por fim, a gente tem a conduta, que talvez seja a mais controversa de todas, que é o debate de autopreferência ou de inovação anticompetitiva, né? Aqueles casos em que existe a criação propriamente de um novo produto ou o favorecimento dentro de um ecossistema, e aí a gente tem uma discussão que é uma discussão mais complexa do ponto de vista de inovação. Nesse caso, uma conduta de autopreferência, por um lado, ela pode prejudicar os incentivos à inovação nos mercados adjacentes, mas, por outro lado, ela também pode ser vista como um resultado do exercício de uma apropriabilidade daquela inovação que foi trazida dentro do mercado atual, do mercado principal. Então, aqui a gente tem, de fato, efeitos muito ambíguos sobre inovação, o que demandaria um teste jurídico mais rigoroso, né, do ponto de vista da análise antitruste, um teste jurídico que estaria algo entre o teste do competidor igualmente eficiente ou o teste propriamente de excedente do consumidor ou de bem-estar do consumidor, tal qual é conhecido na literatura. E, por fim, eu tentei sumarizar nessa tabela um pouco de tudo o que seriam as contribuições dessa tese. Então, seriam basicamente, analisando para cada conduta, qual seria a teoria do dano de inovação que eu defendi lá no capítulo 4, qual que seria a definição de mercado relevante que eu trouxe no capítulo 5, e qual seria o regime de presunção de licitude e o teste legal que eu trouxe lá no capítulo 6. Então, para cada um desses três tipos de conduta, eu apliquei a moldura que eu tentei desenvolver ao longo dos capítulos 4, 5 e 6. É esse basicamente o racional da pesquisa. Agora, é claro que tenho certeza que, com o passar do tempo, eu já tenho ouvido aí muitas críticas sobre essa proposta, muitas críticas sobre tudo isso, mas eu, de fato, fico feliz pela oportunidade que eu estou tendo, sobretudo em alguns fóruns como este, o Fórum da Escola e do IBCI, de trazer um pouco essas ideias, ainda que seja para ser criticado, faz parte um pouco do exercício acadêmico, faz parte aí do que a gente se submete, né, quando está trazendo ideias novas, né? Acho que isso
faz parte um pouco de todo esse processo, mas o que para mim é importante é colocar um pouco esse debate nos fóruns, nos espaços que a gente participa, né? Mais do que chegar a respostas, é claro, é trazer essa discussão. Então, esse basicamente aqui, em pouquíssimas palavras, falando um pouco rápido, é um pouco o cerne aí das minhas ideias, mas mais do que apresentá-las, eu gostaria mesmo de ouvir a todos, de ouvir o professor Vicente Bagnoli, de ouvir o professor Eduardo Gabão, o professor Juliana, sobre esse, não propriamente sobre a minha pesquisa, mas sobre esse tema, né, que é tão instigante para a gente, que tem tanto sido debatido aí no âmbito da escola. Então, eu agradeço a todos aí pela atenção e fico à disposição. Excelente, professor Vitor. Não só a apresentação, mas a didática. Eu acredito que, se tivermos um público ainda de visual law, eles devem estar aqui super felizes, porque foi uma apresentação excelente para todos nós, um tema que não é trivial, que só o fato, né, de termos uma pesquisa voltada a essas questões, várias das questões foram postas na sua fala, delas saem, né, pequenas teses, né, em que, de fato, tirar as pessoas da zona de conforto nesse momento, principalmente os estudiosos do direito à concorrência, é o papel do que nós estamos vendo agora quando nós trazemos a economia digital e temas relacionados à concorrência que é estabelecida entre plataformas e intraplataformas, né, ecossistemas digitais, são todos, né, temas muito novos. E o fato de você ter feito na sua pesquisa não só, né, um apanhado do que nós já temos na jurisprudência brasileira, mas também trazendo aqui os pesquisadores que estão trabalhando com essas temáticas, né? Eu vi as referências bibliográficas, os professores da escola, professor Vicente, professor Eduardo, devem estar super felizes, né? Eu encaminhei para alguns aqui, olha só, você aqui sendo citado num livro do professor Vitor, né, que, além de tudo, como eu disse, hoje ocupa um espaço importantíssimo dentro do CAD. Mas o meu papel de moderadora é um papel que restringe a minha fala nesse momento. Então, eu passo primeiro a palavra, né, ao diretor aqui, pesquisador do BCI, professor Eduardo Gabão, meu diletíssimo, né, eu diria companheiro de muitas jornadas acadêmicas e jornadas familiares. Por favor, professor Eduardo. Muitíssimo obrigado, professora Juliana, professor Vitor, parabéns pelo livro, uma pesquisa que, de fato, usando uma terminologia popular, está na crista da onda, né? Falar das plataformas, de enfrentar um tema que não é trivial, para aplicar a lei antitrust, né, a política antitrust nesses fenômenos digitais. E realmente fiquei muito feliz com a oportunidade. Na verdade, fiquei feliz não de ver a minha obra citada no seu livro, mas sim pelo conteúdo dele, né, que é um conteúdo que, de fato, agregou bastante, sem dúvida, para a discussão do tema no Brasil, né? Então, eu até tirei umas fotos aqui da sua apresentação, muito bem estruturado, parabéns. E o meu papel aqui, sinceramente, além de agradecer essa grande oportunidade de dividir essa tela com vocês, professor Vicente Bagnoli, que admiro há muito tempo, mas compartilhar algumas reflexões e também, digamos, aflições de quem vem desse mundo da concorrência e olha para esse fenômeno dos digitais, né? A gente pode chamar de ecossistemas digitais. Acho que a terminologia mais próxima da realidade seria aquela proposta pelo Nicolas Petit e por uma coautoria, né? Eu esqueci o nome, perdão, do segundo autor, mas recente obra de 2021 que eles falam dos ecossistemas digitais, né? E que recentemente foi objeto de uma digamos, de um modelo de utilidade, né, que feito pelo Nicolás Ingales e a Paula Farani naquele livro organizado, que seria as plataformas de ecossistemas digitais, algo assim. Mas, enfim, que tem sido objeto de estudo no IBCI por parte de vários membros do Brasil e fora do Brasil. Mas o primeiro ponto que me chamou a atenção no seu livro, e até, na verdade, causou uma grande alegria para mim, foi você falar que não é, embora o CAD, em sua jurisprudência nos últimos 20 anos,
tenha usado invariavelmente, esse caso é para a regra per se, esse caso é a regra da razão, né? Como você mesmo mencionou. Práticas unilaterais são analisadas pela regra da razão. Você colocou de maneira bastante acertada, a meu ver, que o mais apropriado não seria a gente tratar de per se a regra da razão, mas sim de critérios jurídicos. Isso causou uma extrema alegria para mim, porque, de fato, não tem uma lei antitrust, nem as anteriores à Constituição de 88, que falam em regra da razão ou que falam em ilícito per se. Né? É natural que a gente tenha uma tentação, seja qual for a sua nacionalidade, no sendo norte-americana, né? A gente é tentado a trazer os institutos de lá para cá. Ou no sendo europeia, continental europeia, trazer da União Europeia, que seria, mal comparando, o ilícito por efeito e o ilícito por objeto. Né? Até porque as duas jurisdições, elas trazem, até a redação dos dispositivos são muito parecidos, né? O artigo 1 e o Section 1 e Section 2 do Sherman Act, parecido com o 101 e 102 do TFUE, né, na Europeia. Mas são legislações dos Estados Unidos da América de um lado e do outro lado da Comunidade Europeia, não são do Brasil. E o Brasil não traz esses dispositivos, essa regra, esse critério de análise jurídica não existe no Brasil. Né? Então, eu tenho bastante receio das decisões que usam esse critério jurídico para decidir, se elas pararão de pé, se enfrentadas forem na justiça. Então, fica aí meu parabéns pela sua sensibilidade. Né? Por outro lado, o que eu gostaria de ponderar a você seria o seguinte: você fala muito bem do mercado de... Isso não é uma arguição, hein? Só estou compartilhando, mas você já foi arguído, aprovado, com louvor. Publicou o livro. Né? Então, no tema dos mercados, né, que você propõe análise jurídica, você sempre trata do mercado principal e do mercado adjacente, que é o caminho natural do óculos antitrust. Né? Então, tipo, o óculos antitrust, até porque no Brasil a lei obriga que a gente defina o mercado relevante. Né? Então, está lá na lei. Definir o mercado vai além dos Estados Unidos, que nos influenciaram, na União Europeia. Né? Lá não se obriga a definir mercado para avaliar a incidência da lei. Aqui é obrigatório, está na lei. Define o mercado, avalia a parcela, tem 20% ou mais, começa a trabalhar com as presunções de poder, mas jamais presunção de ilegalidade. Né? Aí é o meu ponto. Não, a União Europeia teve que enfrentar lá não existe a presunção de ilegalidade, embora exista também a presunção de poder econômico, como nós possuímos a nossa legislação. Então, nossa legislação, se o indivíduo possui lá 20% ou mais do mercado relevante, presume-se que ele tem poder de posição dominante, certo? Muito bem. Mas essa presunção de posição dominante, pelo menos no meu humilde entender, não é uma presunção de ilicitude. Ele tem que justificar algumas coisas ali, né? Talvez essa presunção seja mais forte na análise de estruturas, onde no final do dia ele tem que lidar ele tem que convencer a autoridade a aprovar. Agora, essa presunção no controle de condutas, para mim é algo bastante delicado. Presunção de poder, sim, mas presunção de ilicitude já fica mais delicado, né? Então, na europeia, percebendo isso e enfrentando os dilemas dos mercados digitais, diferentemente dos Estados Unidos, percebeu que só uma reforma na legislação possibilitaria que eles aplicassem a lei sem fragilidades jurídicas perante a justiça europeia contra os poderosos do mundo digital. Então, eles criaram duas leis, que é o Digital Markets Act, Digital Services Act, seu conhecimento com certeza, e outras que estão vindo aí, AI Act, Big Data Processing Act. Então, eles estão criando novas leis, mudando o ordenamento jurídico para criar, de maneira normativa, presunções de ilicitude. Então, o DMA tem presunção de ilicitude. Então, o ecossistema tem uma influência em 10% ou mais do território europeu. Se eu me entendi bem o DMA, o proprietário do ecossistema que tem essa influência, 10% ou mais, ele presume-se poderoso. E presume-se que ele tem o poder do gatekeeper, que eles chamam. Então, qualquer coisa que ele faça, de fato, não prove que ele permitiu acesso equânime para quem quer que seja, nosso friend, né, FRAND, eles vão fechar. E eles permitem eles punem, podem ser punidos, né?
Agora, para eu fechar dentro dos 2 minutos, antes dos 2 minutos, que eu tomei uma puxadinha na orelha, né? A pergunta palestra. É que eles têm raiva disso, né? Como que a gente lida com esse tema? Como que você lidaria com o tema de presunção de ilicitude que você colocou? Presunção leve, ponderada até per se no cantinho direito do seu quadro. Se no Brasil a gente não tem essa lei, a gente não tem presunção, a gente tem sim um devido processo, tem que provar, quem acusa tem que provar que é ilícito. Né? Como é que a gente presume que há ilicitude a ponto de condenar alguém por uma conduta unilateral que seja, para limitar a inovação? Como que a gente vai fazer parar de pé? A teoria é interessante. Como que você visualizaria esse caminho? Muito obrigado e perdão pela pergunta palestra, pela ponderação palestra. Parabéns. Os moderadores, Juliana, Professor não sei Vitor, se eu já respondo ou professor espero Vitor, aí. foram várias reflexões além da pergunta Mas está palestra. tudo anotado aqui, está tudo anotado aqui. A Foi o palavra Laércio é toda Farina, lembra do sua. Laércio? O Laércio falava, vou fazer a pergunta. Ficava, Olha só, ainda corrigi isso doutor com Laércio, o gosto muito professor do senhor. Laércio, viu? A palavra é sua, Não sei professor se, Vitor. não sei se eu já respondo, já tá bom. Eduardo, obrigado. Acho que você trouxe duas perguntas maravilhosas, assim, duas questões maravilhosas. A primeira, sobre a questão da regra da razão, eu acho que a gente teve uma grande influência na época da Resolução 20, né? Lá de trás, aquela resolução lá de 1999, né? Que tinha a discussão de regra da razão para condutas unilaterais. E como no começo o CAD priorizou, né, se dedicou mais, né? O tribunal se dedicou muito, principalmente no começo dos anos 2000, à discussão de cartéis, né? Quando apareciam os casos, eu acho que o uso da regra da razão ele era um recurso muito interessante, né? Mas, de fato, hoje, se a gente vê lá fora, existe um debate maior sobre legal tests, né? O debate hoje em dia é maior para legal test do que regra da razão especificamente, né? Então, isso é algo que a gente pode avançar, né, academicamente pensando, né? Quais serão que são os legal tests que, de fato, o CAD utiliza, né? Às vezes a impressão que fica é que, para alguns setores específicos, que o CAD acaba tendo maior contato, maior experiência, maior expertise, ele utiliza alguns tipos de legal test que são mais fáceis, né, de aplicar na prática. Para outros mercados, talvez o CAD ele tem legal tests mais sofisticados, né? Então, eu acho que varia um pouco, acaba variando um pouco hoje de setor para setor e os precedentes do CAD, ao meu ver, mostram isso de forma muito clara. Quanto à presunção de poder de mercado, a minha ideia, assim, a minha proposta é de ter presunções de ilicitude sobre as condutas, e não propriamente presunção de ilicitude sobre a posição do mercado ou a quantidade de market share que se tem em determinado mercado, né? Então, a presunção, ao meu modo de ver, ela tem que recair sobre a conduta em si, né? E aí o que a gente sempre tem que discutir dentro de cada regime de presunção, quanto aberto ou não o CAD vai estar a alegações de eficiências, né? E aí o que eu tento defender é que, para aquelas condutas unilaterais que têm como única finalidade impedir um terceiro de se valer dos benefícios da sua inovação, para esse tipo de conduta, a presunção de ilicitude ela é praticamente absoluta, no sentido de que o CAD não deve considerar um ônus probatório muito grande para demonstrar os efeitos, e quando ele analisa uma justificativa, essa justificativa tem que ser muito objetiva e muito direta para mostrar ou que não houve dano ou que teve algum tipo de eficiência. Então, só para deixar claro, eu penso mais no uso de presunções de ilicitude como uma presunção de ilicitude de uma conduta, né? Não de uma posição de uma empresa. E aí, só trazendo um pouco esse debate até do Digital Markets Act, né? Na minha pesquisa, eu acabei não discutindo a regulação concorrencial de plataformas, né? Porque
a minha ideia era tentar trazer um pouco uma reflexão para a área do que a gente pode fazer com o antitruste, considerando as ferramentas que a gente tem hoje, né, no Brasil, né? Então, eu quis trazer uma proposta de pensar, olha, vamos tentar dar soluções com o que a gente tem agora, né, com a Lei de Defesa da Concorrência brasileira. E aí você tocou num ponto do Digital Markets Act, né, que é uma discussão, essa é uma discussão muito interessante, porque lá no começo das discussões do Digital Markets Act, a posição de gatekeeper, né, o conceito legal de gatekeeper, era muito parecido com o conceito de posição dominante. Então, até na versão final do texto que foi aprovado, disse lá que o gatekeeper ele é alguém que detém uma posição estratégica, que goza de uma posição consolidada nas suas operações ou que serve como um importante gateway de transações entre grupos de consumidores, né? Essa seria a ideia, o conceito, né, do que é um gatekeeper. Só que no começo das discussões, existia no artigo 8º do Digital Markets Act, uma previsão de que a empresa poderia refutar o seu papel de gatekeeper. Então, algo parecido com o conceito de posição dominante, né? Hoje, por exemplo, se você pode ter mais de 20% de mercado e não ter posição dominante, né? Porque o 20% é uma presunção, vamos dizer assim, iuris tantum, né? É uma posição que pode ser refutada, né? Essa era a ideia, mais ou menos, lá do conceito de gatekeeper, né? Então, você tinha os critérios quantitativos, né? Lá na lei, se você tiver ali mais que, salvo engano, 7 bilhões e meio de euros de faturamento nos 3 últimos anos e mais de 45 milhões de usuários inscritos dentro da plataforma, você é considerado um gatekeeper. Só que a ideia lá atrás era, beleza, dei check nos critérios quantitativos, mas eu posso dizer para a autoridade, eu posso demonstrar para a autoridade que eu não sou um gatekeeper, né? Que, ou seja, que eu, mesmo tendo essa questão quantitativa, eu não consigo restringir a concorrência no mercado. A versão final do Digital Markets Act que foi aprovada, ela diz que o processo de refutação ele só pode se basear na análise quantitativa. Ou seja, sob o Digital Markets Act, uma empresa ela só tem como se defender da designação de gatekeeper dizendo que a conta está errada, né? Ou mostrando que ela teve um faturamento menor, ou simplesmente dizendo que ela tem um número menor de usuários, né? E isso foi fruto de uma das emendas que houve ao longo do processo legislativo. Isso está hoje colocado lá no considerando 23 aí do Digital Markets Act, né? Eles falam especificamente que na avaliação da posição de gatekeeper, a comissão só deve levar em consideração os elementos diretamente relacionados aos critérios quantitativos, nomeadamente o impacto da empresa no mercado interno, ou market cap, e o seu tamanho em termos absolutos e o número de Estados-membros da União Europeia em que ela está presente. Então, só fazendo um parêntese aí nessa pergunta, de fato, o que a gente teve agora, esse movimento da União Europeia, foi não só de uma presunção, né, de uma presunção legal, mas parece que o Digital Markets Act ele não trabalha com o mesmo conceito do direito antitruste, né? O direito antitruste ele sempre vai trabalhar dentro de uma lógica de que poder de mercado é uma situação de fato, né? Não é uma situação necessariamente dependente de uma lógica quantitativa, né? Mas, enfim, só fazendo esse breve comentário aí, mas agradecer de novo aí pela pergunta e, de fato, essa questão da presunção é algo, acho que você tocou no ponto em que eu mais tenho recebido crítica aí. Então, foi bom você ter falado para eu poder já apresentar a minha defesa aí previamente. Imagina, muito bom. Professora Juliana, muito obrigado. Obrigada, professor Eduardo, professor Vitor, também muitíssimo obrigada, inclusive pela franqueza aqui ao tratar desse tema, que é um tema desafiador. Agora passo a palavra ao queridíssimo professor Vicente Bagnoli, meu grande companheiro na Escola Brasil, e professor que também transita aqui, só tem pessoas que são apaixonadas por esse tema, viu, Vitor? O que torna, né, esse painel um pouco mais complicado para quem está apresentando, né, que é o seu caso, porque todos vão tocando em pontos
que já estão também pesquisando há algum tempo. Professor Vicente, um prazer tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigada pela sua presença virtual. Com a palavra. Obrigado, professora Juliana. Que alegria participar desse webinar aqui na presença de amigos, de pessoas que eu também tanto respeito, tanto a amizade quanto essa atuação acadêmica que vocês têm, a contribuição. Professora Juliana, que é comigo diretora da Escola Brasil, né, e já parceiros do IBCI, né, quantos eventos nós fazemos em conjunto com o professor Eduardo Gaban, e hoje a honra de receber o professor Vitor Fernandes. Professor Vitor, com esse trabalho, que ele falou que a gente é referência histórica já, né? Isso é a idade, né? Quando a gente fala com gente mais jovem, a gente vira a história, né? Mas então eu vou tratá-lo de senhor também, porque ele é uma autoridade, e o senhor, com a sua obra, também se tornará história no nosso Brasil, já está fazendo história. Então, fica aí esse troco histórico aí, doutor Vitor. Mas, brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho, e é muito bom tê-lo e ter a sua exposição aqui nesse evento da escola. A escola é uma instituição acadêmica, né, onde os debates acadêmicos são levados muito a sério. E nas conferências anuais, já há alguns anos, a professora Juliana, o professor Eduardo também participando, a gente vê a quantidade de trabalhos de excelência nessa temática de economia digital. E a sua obra só vem somar, e eu acho que um ponto importante, trazer a contribuição acerca do Brasil, né? Então, é muito bom tê-lo, e quem sabe o ano que vem você apresentando um trabalho na Conferência Anual da Escola, que será na Grécia, em Atenas, em junho. Então, já está feito aí o convite, final de junho. Muito bem. Quanto ao trabalho, já dei os parabéns aqui, eu sei que o tempo é curto, porque nós temos que ouvi-lo, a professora Juliana fazendo mais uma vez aí, devidamente aí a propaganda da obra, que a gente recomenda mesmo. E eu vou tentar ser bem objetivo, porque são vários pontos que a gente poderia abordar aqui. O professor Gaban já trouxe esse tema bem interessante aí, que já foi respondido. Bom, primeiro, parabenizar também a construção dos capítulos, eu achei que ficou de forma bem didática, um conversando com o outro, desde a questão da política antitrust, passando pelo capítulo 3, com o abuso de posição dominante, o dano antitrust no 4º, depois a definição dos mercados no 5, e os critérios jurídicos no 6. Então, eu vou tentar fazer bem resumidamente aqui uma análise com uma pergunta, né, para uma reflexão, para trazer a você, Vitor, e ver o que você acha, né? O foco, eu vou sempre tentar falar do Brasil, mas eu vou partir pela sua exposição final, depois da pergunta do Eduardo, que você comentou do DMA, né, o Digital Markets Act, né? O DMA, a gente sabe, ele é uma regulação ex ante, né, uma regulação concorrencial ex ante a partir da experiência europeia. Então, eles pegaram a experiência deles, positivaram e regularam para tratar a questão da economia digital. E qual a justificativa, né, disso daí? Acho que tem muito a ver com o prazo de análise dos processos, né? Não é só no Brasil que a gente tem esse problema do prazo de análise de processos, especialmente condutas unilaterais e em economias digitais. Então, acho que o que foi concluído, né? Olha, quando a autoridade dá uma resposta, essa resposta já vem tarde. Depois de 3, 4, 5 anos, ainda mais em economias digitais, tecnologias disruptivas, a resposta, às vezes, não tem eficácia nenhuma. Então, vamos, a partir da nossa experiência, regular isso de forma preventiva, né? E aí a gente vai tentando trabalhar essa questão, né? Estou pensando alto aqui com você, a partir da nossa experiência e da nossa legislação. Aí eu passo para fazer rápidos comentários aqui dos mercados digitais, de casos que eu acho que podem responder muito às nossas dúvidas, e acho que a sua experiência, a sua pesquisa é muito valiosa isso para a gente trazer para a nossa realidade, porque acho que a frase que melhor serve quando a gente
desenvolve, né, políticas de concorrência, e ainda mais agora na economia digital, é que one size does not fit all, né? Eu acho que a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo e, bom, e na nossa realidade, como a gente aplicar isso daí? E aí eu passo para a parte dos mercados, né? Já foi falado aqui dos ecossistemas, e eu achei interessante, vou pegar exemplos rápidos aqui, eu vou comentar casos muito rapidamente. Olha, a gente tem o caso da Amazon. A Amazon, em 2008, compra uma rede de farmácias. Depois ela compra planos de saúde. Né? Agora está entrando nesse mercado de plano de saúde. E aí vamos perguntar, mas o que é a Amazon? Né? Tem a ver com isso, tem a ver com laboratório, com plano de saúde e com farmácia. Ela tem os 3 agora, né, que ela está negociando. Já comprou farmácia, agora está negociando os outros 2. Né? Depois a gente tem o Google comprando Fitbit, né, uma wearables, né, uma empresa que dos produtos usáveis que detectam a pressão, o batimento cardíaco, essas coisas. O que tem essas empresas que são plataformas digitais? Né? Eu acho que aí vem muita resposta desse ecossistema, que elas não são simplesmente uma plataforma, elas atuam em vários mercados, e esses mercados acabam se comunicando, né? Tem essa interoperatividade entre esses mercados. E talvez a análise concorrencial, e você aborda a parte de mercados, né, no seu livro, ele sempre viu o mercado como tem sobreposição ou tem verticalização, né? Mas nesses casos não tem sobreposição e não tem verticalização, mas você tem o que? Essa intercomunicação, que muitas vezes não foi analisada pelas autoridades concorrenciais ao redor do mundo, e por isso que a gente entende porque essas plataformas hoje são tão fortes, são tão concentradas e atuando em diversos mercados, né? Então, aí acho que vem o primeiro desafio, né? Como a gente, né, Brasil, com a nossa lei 12.529, a gente pode fazer uma análise mais detalhada desses mercados, né? E esses mercados aí, a OCDE tem um Handbook de Competition in Digital Economy de 2022, é desse ano, falando justamente isso, né? Eles tratam de concentrações conglomeradas, que é quando uma empresa não atua naquele outro mercado daquela outra empresa. Eu acho que talvez isso vai explicar muito essa concentração nesses ecossistemas. Isso, por outro lado, também vai passar, talvez, numa dificuldade que hoje nós temos na nossa legislação concorrencial do critério de análise de submissão de operações para o CAD, né? Será que o nosso critério de faturamento ele está adequado para as economias digitais? Ou será que ele deveria ser revisto como um todo, ou na lei ser revisto apenas mercados que envolvem as plataformas digitais, para permitir que a autoridade tenha a oportunidade de analisar de forma preventiva esses atos de concentração? Aí depois a gente chega na questão que é muito discutida também, muito bem abordada por você, ou pelo senhor, né, dando troco aqui também, com muito respeito, das condutas unilaterais, né? Em condutas unilaterais, e vamos lá, a nossa lei, ela fala, né, o Eduardo colocou dos 20%. Aliás, eu acho que é o patamar mais baixo no mundo inteiro. Acho que só no Brasil fala em 20%, né? Em geral é 50%, né? Mas aqui a presunção já é nos 20%. Agora, o CAD, ele trabalha muito com a teoria do dano, né? Qual dano? Tem o dano causado? Bom, se não causou, não foi comprovado o dano, então não tem efeito, não deixa de aplicar uma punição. Agora, será que no caso da economia digital, das plataformas digitais, será que é necessário uma teoria do dano? Ou se uma vez comprovada a posição dominante dessas empresas, a conduta, entre parênteses, exclusionária, ou entre aspas, né, que ela praticou, simplesmente uma teoria do objeto. Falou, olha, tem posição dominante, praticou a conduta com o potencial de excluir um competidor, limitar a competição, não é nem necessário provar o dano, já seria suficiente para chegar a uma condenação de uma empresa. Bom, esse daí acho que é um ponto que a gente pode pensar também, discutir. E o último, que eu
colocaria aqui rapidamente é se o CAD tem um projeto Cérebro. Eu acho que isso é um avanço, né? Um diferencial que o CAD tem para atuar nos casos de economia digital. Agora, será que é o caso do CAD criar unidade especializada em economia digital? Tem em Portugal, tem feito, outros países têm criado unidades especializadas em economia digital para dar todo o apoio às demais né, coordenações, vamos chamar assim, dentro da autoridade concorrencial. Bom, eu fui muito breve aqui, professora Juliana, porque eu sei que nós queremos ouvir o doutor Vitor, e eu já falei demais. Então, Vitor, passo a palavra a você, já pulando a professora Juliana aqui, para a gente te ouvir. Desculpa aí se eu falei demais. Professor, antes de passar a palavra ao professor Vitor, só fazendo registros, nós temos aqui uma audiência qualificadíssima. O professor Vinícius Carvalho na audiência, o professor Marcelo Magalhães na audiência, o doutor Pedro Zanota, que não deixa de ser um grande professor de todos nós também, ou seja, prestigiadíssimo aqui o evento online, professor Vitor, com a palavra. Antes do Vitor, então, deixa eu aproveitar aqui a nossa audiência, mandar um abraço ao doutor Pedro Zanota, meu presidente na Secore, já há alguns anos, né? já deixamos a Secor, mas ainda o trato como presidente, e ao Vinícius, os parabéns também, porque o resultado do brilhante trabalho do Vitor também tem o dedo do orientador dele. Então, parabéns ao Vinícius também pela orientação que, como de costume, é sempre muito bem feita. Fazendo jus aqui, temos também todos os nossos orientandos, tá, professor Vicente? Então, acho que o professor Vitor também aqui convidou o professor Eduardo, o pessoal do IBCI, todo mundo acompanhando. Então, é uma audiência qualificada. Com a palavra, professor Vitor, senão a gente vai ficar sem passar a palavra para você, ficar falando só da audiência. Confesso que agora eu fiquei mais nervoso aí, depois de saber quem que estava acompanhando. Agradecer aí o professor Vicente Bagnoli e até a professora Juliana havia comentado isso, como o trabalho dos membros da escola, né, as publicações dos membros da escola foram muito importantes aqui para o meu trabalho, né, e diversos membros da escola publicaram, e tem muitos papers que eu utilizei no trabalho que foram apresentados também nas conferências anuais aí da escola. Então, por isso que para mim é tão legal, tão bacana ter recebido esse convite de vocês. O professor Vicente tocou num ponto que tem sido muito discutido em alguns eventos recentes, desse debate sobre o tempo da análise, né? Em primeiro lugar, né? A demora para a intervenção. E eu não tenho dúvida de que o movimento que acontece hoje no mundo de propostas de regulação ex ante, ele surge como uma reação, uma resposta a um certo sentimento que tem aparecido em alguns lugares, que talvez seja um sentimento de desencantamento com o antitruste, né? A ideia de que o antitruste, talvez, ele não tenha as ferramentas mais equipadas para lidar com mercados digitais, a ideia de que a intervenção antitruste é muito morosa, né, muito demorada, né? Todos esses diagnósticos, inclusive, são discutidos na análise de impacto regulatório que antecedeu a proposta do Digital Markets Act, né? Eles falam isso de forma muito clara lá, que as intervenções antitruste são morosas, que elas são difíceis, que muitas vezes é complicado demonstrar o dano, né? Então, todo esse conjunto de diagnósticos do desencantamento, né? Com o antitruste, né? Com as intervenções ex post, pelo menos, né? E eu, particularmente, professor Vicente, eu tomo essas preocupações, né, e essas colocações que são feitas, principalmente aí na análise de impacto regulatório do Digital Markets Act, com muita preocupação, né, porque eu entendo que a gente, enquanto operadores, vamos dizer assim, né, do direito da concorrência, a gente tem que estar atento, né, a esse tipo de crítica, né, para tentar, com as ferramentas, de novo, que a gente tem, que não são poucas ferramentas, né? A gente tem uma lei de defesa da concorrência muito flexível, né? E muito sofisticada, né? Do ponto de vista, se a gente comparar com o restante do mundo. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma,
internalizar essas críticas para gerar uma intervenção antitruste mais sofisticada, né? E o que eu tenho falado, né, sempre é que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque se a gente der aso, né, a esse desencantamento com o antitruste, talvez a solução que vem depois, né, a solução que aparece no dia seguinte, ela não seja a melhor para a nossa realidade, né, dentro daquilo que a gente discutiu, né? Hoje a gente tem um cardápio muito grande de medidas ex-ante que estão sendo pensadas no mundo, né? E a gente tem que ter uma certa clareza nisso. Esse também é outro ponto que eu venho discutindo muito. O Digital Markets Act, ele não é o único modelo possível de regulação ex-ante, ele não é o único modelo possível de regulação concorrencial. A gente tem, por exemplo, a experiência alemã, né, com a reforma agora de 2011 do artigo 19A da Lei de Defesa da Concorrência, que traz uma outra forma de regulação concorrencial. A gente tem as discussões do projeto de lei no Reino Unido, que inclusive cria, na verdade já foi criada a Digital Markets Unity, né, mas dá poderes especiais lá para a Digital Markets Unity, mas isso também é um outro modelo de regulação concorrencial. Então, eu acho que a gente está no momento de avaliar com muita cautela, né, todas essas modelagens, né, e pensar o que faz sentido para a nossa jurisdição. Mas se a gente pegar, né, a Lei de Defesa da Concorrência, a gente tem alguns instrumentos muito interessantes. Primeiro, seria importante a gente fazer referência a um instrumento que o CAD vem utilizando com muita efetividade, que são as próprias medidas preventivas, né? As medidas preventivas, às vezes, elas corrigem ou pelo menos sanam parcialmente esse problema do tempo, né, da demora até se chegar a um resultado. Às vezes, com uma medida preventiva, você consegue preservar o status quo da concorrência naquele mercado antes mesmo de chegar a uma avaliação que demora realmente mais tempo para analisar o efeito anticompetitivo. Então, eu acho que o CAD tem sido muito feliz ao utilizar medidas preventivas em mercados em que ele verifica um risco de dano irreparável à concorrência. Uma outra pergunta também que foi colocada, eu acho que a gente também tem no CAD uma competência muito interessante para fazer aquilo que na União Europeia e em outras jurisdições tem sido chamados de Market Investigations, né? Market Investigations também tem sido colocado como uma ferramenta muito interessante para mercados digitais. Até recentemente a professora Heike Schweister, que foi uma das autoras do relatório europeu sobre Competition Policy, né? Ela editou um livro, né, que foi publicado agora esse ano pela Universidade de Cambridge, sobre Market Investigation, né, dizendo da importância desse instrumento. E se a gente parar para pensar, hoje a gente tem na Lei de Defesa da Concorrência competências muito bem definidas, tanto para que o Departamento de Estudos Econômicos, em sede de advocacy, ou eventualmente até a Superintendência Geral do CAD, possa fazer esse tipo de investigação de mercado, né? Ou seja, uma inquirição mais profunda dentro do mercado, tentando identificar todos os problemas concorrenciais que estão disponíveis. Um outro ponto também que o senhor mencionou, até no meu trabalho eu faço uma referência a isso lá no capítulo 4, dizendo que a gente tem um grande desafio, que é esse desafio de sair de um gatilho de intervenção de truste que é pensado dentro do conceito de poder de mercado, como capacidade de fixar preços acima dos custos marginais, né? Esse, vamos dizer assim, é o nosso standard. Mas, de fato, se a gente pegar hoje a literatura mais recente, a gente vai ver que o gatilho, o limiar de intervenção antitruste, ele está cada vez mais sendo deslocado para uma análise posicional, né? Qual que é a posição que esse agente ocupa dentro de uma realidade econômica, né? Então, todos esses conceitos, né, do poder de gargalo, né, o gatekeeper, como está no GMA, né, lá no projeto de lei do Reino Unido, eles falam de status de mercado estratégico, né, no artigo 19A, que foi trazido na reforma da lei da concorrência alemã, eles utilizam uma expressão que eu acho muito interessante, que é a significância econômica entre mercados, né? Eu acho que eles chamam de Paramount Economic Significance Across Markets, né? Ou seja, uma coisa, assim, na verdade, como o senhor colocou, né? Não é olhar se o cara tem 20% naquele mercado,
é olhar qual que é a posição que ele ocupa no mundo, né? Assim, qual que é o sentido que você faz no mundo. E eu acho que a gente tem que estar aberto a esse tipo de reflexão, porque, de fato, o professor Eduardo Gabão até colocou, né, a Lei de Defesa da Concorrência Brasileira, ela faz definição, ela faz referência ao conceito de mercado relevante, mas o artigo 36, ele está querendo endereçar uma situação de poder de mercado, né? E poder de mercado é uma situação mais ampla, né? Ela é uma situação de fato, né, do mundo real. Então, não adianta, eventualmente, a gente dizer que um determinado agente não tem poder de mercado, quando a gente olha que, na vida real, ele é capaz de afetar unilateralmente as condições de concorrência, né? Então, assim, poder de mercado é uma situação de fato, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? É, sobre a discussão se a gente precisa de uma teoria do dano, né, de fato, o que eu acho é que, para algumas condutas, né, o potencial lesivo dessa conduta tem que ser avaliado sob a lente da teoria econômica. E se a gente tiver uma explicação econômica racional que aquela conduta ela não gera nenhum tipo de eficiência, né? Ela é quase como eu estava dando o exemplo, por exemplo, da raspagem de conteúdo, ela é quase um naked restraint, né? Então, a gente não precisa realmente perder tanto tempo analisando efeito, analisando justificativa baseada em eficiência. Agora, se a gente está diante de uma conduta que economicamente pode gerar uma situação de eficiência, aí eu acho que a gente tem que, tem que analisar isso com cautela. E, por fim, a última pergunta sobre a criação de unidades de mercados digitais. É difícil, é muito difícil hoje a gente falar, né, a gente pensar de uma unidade de mercado digital. Até a doutora Patrícia, que até pouco tempo estava na Superintendência Geral, né, um dia eu conversando com ela, ela até falou assim, Vitor, eu vejo o digital em todo lugar, né? Aquela coisa meio aquele filme antigo, né, de terror e tal, assim, você vê digital onde, né? Eu vejo digital em todo lugar, né? Então, é muito difícil definir o que seria uma unidade de mercados digitais quando hoje a gente tem discussões sobre acesso a dados em saúde, em transporte, em discussões relacionadas ao setor financeiro, a meios de pagamento, né? O digital, ele é, de alguma forma, transversal, né? Ele não está relacionado a mercados muito específicos. E dentro desse contexto, eu acho que o que faz muito sentido, né? E nesse sentido, eu acho que a gente teve uma notícia muito boa esse ano da Superintendência Geral, do CAD, que é a criação de uma unidade destinada a condutas unilaterais. E aí, dentro dessa unidade, você tem aí uma preocupação acentuada com alguns mercados digitais, né? Aí sim, eu acho que tem muito ganho de escala nesse tipo de situação, até para enfrentar essa discussão que a gente estava tendo ainda agora sobre os critérios jurídicos, se vai utilizar a regra da razão, que regra da razão é essa. Então, eu acho que faz mais sentido ter uma unidade dedicada à conduta unilateral do que propriamente uma unidade dedicada a digital, né? Porque digital pode estar em absolutamente todo canto. Muito obrigado, doutor Vitor. Gostei dos comentários. E eu não vou tomar a palavra porque a professora Juliana ainda tem que fazer os comentários e o nosso tempo está acabando. Então, professora Juliana, palavra de volta a você. Muito obrigada, professor Vitor. Que aula para todos nós. Nossa audiência é cada vez mais importante, né? Eu vejo aqui mensagens do doutor Valdir Alves aqui, também professor e nosso representante do Ministério Público acompanhando a sua apresentação, a Procuradoria também em peso. É uma alegria poder ouvi-lo nesse ambiente que eu falo que é o nosso ambiente neutro, né, professor Vitor? Aqui nós tiramos as nossas capas, né, das funções que nós estamos desempenhando e estamos aqui usando o espaço para poder discutir esses temas de uma forma mais livre, academicamente, que eu acho que esse é um espaço que nós temos que sempre promover, e não descola, né, da nossa experiência, naturalmente, na atividade que nós empenhamos. Professor, antes de começarmos aqui a nossa discussão, eu pulei uma parte importante, que eu já fiz muito isso com o professor Vicente na escola, né, quando nós aproveitamos o início da pandemia aqui para trazer grandes professores que trabalharam com os temas de direito da concorrência, ainda, né, professor, nos primórdios, quando eu não tinha cabelos brancos, nem o professor Eduardo, o professor Vicente tinha muito mais cabelo também, né, professor Vicente? Mas o que acontece? Nós tivemos até o professor João Bosco falando conosco, contando grandes histórias, e a grande questão que nós queremos colocar aqui
né, no final para o começo, né, que é saber como que você foi chegar no direito concorrencial, como que, de repente, você se encantou com o direito concorrencial, direito antitruste, né, hoje nos brindando aí com as suas pesquisas e com toda a sua experiência, mas todos nós temos uma história para contar, nós queremos ouvir a sua. Obrigado, Juliana. A minha história certamente não é tão interessante assim, não é tão cheia de, de brilho, mas eu tenho uma história, enfim, na verdade, essa pergunta aqui é ensaiada, tá, gente? A professora Juliana sabe essa história, ela sabe a resposta, mas é uma pergunta que é bem legal, porque bom, enfim, há muitos anos, é claro, eu acredito como muitos estudantes aí não tinha a menor ideia, né, do que era o direito da concorrência e não tinha nenhum tipo de contato com a matéria, né? E há muitos anos eu tenho na minha família apenas uma advogada, né, que é uma tia minha, muito querida, irmã da minha mãe, e é a única, de fato, a única advogada da família por todos os cantos. E por um azar do destino, ela teve uma doença e precisou se tratar, chegou a ter um tratamento com o médico, e comentou com o médico que era advogada e tudo, e, bom, fez o tratamento, graças a Deus, se curou e tal, tinha uma doença relativamente séria, e passados todos esses meses, eu fui visitá-la no hospital, e ela chegou para mim com um livro, né? Um livro chamado Introdução ao Direito da Concorrência. Era um livro de capa preta, lá do começo dos anos 2000, e era um livro do professor Vicente Bagnoli. Salvo engano, era um livro de capa preta. Eu tenho esse livro até hoje em casa. Não estou com ele aqui no CAD, mas foi o primeiro livro que eu vi sobre direito da concorrência. E era, inclusive, uma obra que tinha, na época, a preocupação com blocos regionais. Então, falava de União Europeia, falava de Mercosul, falava de ALCA, mas foi de fato o primeiro livro que eu tive, né? O irmão do professor Vicente era o médico da minha tia, né? Não sei se eu imagino que seja médico até hoje, né? Mas na época foi o médico que a curou, o tal da doença, e esse foi o meu primeiro contato com a matéria. Então, por isso também tenho um carinho grande pelo professor Vicente. Para mim de fato uma história muito marcante, assim. O primeiro livro que eu recebi num momento delicado, né, da vida familiar, e que começou tudo aí o meu interesse aí pela área. Então, por isso que eu brinquei que essa é uma história combinada, mas uma história que vale a pena combinar com a Juliana, e a história é verdadeira. E, bom, e aqui também, por isso, um pouco o uso do pronome senhor, né, Juliana? Porque aí, enfim, de fato, foi o primeiro livro que eu tive em contato com a matéria, não dá para chamar o professor Vicente você, né, numa situação como essa. Brincadeira. Juliana, eu não sabia, gostei da história. Obrigado, Vitor. E agora eu entendo por que o histórico, né? Porque faz tempo já. Mas obrigado mesmo, e fico muito contente que esse livro, que foi o resultado do meu mestrado, tenha, de certa forma, contribuído para que hoje nós tivéssemos aí um professor de excelência, um conselheiro que já está fazendo seu nome também com excelência, e um doutor, né, com esse livro que hoje nós discutimos aqui. Eu só tenho que agradecer e ficar muito honrado com isso também. É de que ano, professor, o livro? O Acho que livro começo é dos de anos 2000, né? 2003, 2004. Deve ser isso. Deve ser É isso. histórico já. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta, até porque quando o professor Vitor me contou essa história, eu falei assim, essa história é fantástica e nós temos que compartilhar essa história com o professor Vicente, até porque também conheci o Vicente, ele sofre do mesmo mal que eu sofro, ele não veio com CRM positivo, né? Então nós temos a família toda aí de médicos
E quem diria, Vicente, que o seu irmão médico ia apresentar o direito antitruste para um conselheiro do CAD, professor? Você veja só como a vida é. Está vendo que a família não defende o outro. Meu irmão é um excelente médico também. Não há dúvida sobre isso, não há dúvida. E é uma história fantástica, né? Então, como nossas vidas se cruzam, e eu acho muito bonito também a forma em que o direito concorrencial acabou chegando aí com essa história do seu irmão, no momento especial da família e do conselheiro Vitor. Então, não podia deixar de compartilhar. Avançamos no horário, né? A proposta era terminar às 18h30, mas eu vou abrir espaço tanto para o professor Vicente, professor Eduardo, professor Vitor, para as últimas considerações. Já começando com o professor Vicente, que se manifestou. Minha última consideração, doutor Vitor, é que o Eduardo e a Juliana conheceram meus pais num evento de medicina. Então, você está vendo que todo mundo gosta aí da área da medicina, né? Com os pais da Juliana, médicos também. Muito bem. Um evento de ginecologia obstetrícia. De ginecologia obstetrícia, isso mesmo. Bom, eu acho que a última consideração é agradecer muito a todos que nos acompanharam em mais um evento da Escola Brasil, em parceria com o IBCI, e um especial agradecimento ao Vitor. Eu acompanhei, Vitor, aqui também pelo YouTube, vários orientandos lá do Mackenzie acompanhando a sua apresentação, e que trabalhos que estão pesquisando a economia digital. Então, o seu livro será histórico também, tenho a certeza. Muito obrigado aí por compartilhar seu tempo conosco e nos brindar com essa excelente obra. Registro também que o nosso economista-chefe e professor também, Guilherme Rezende, acompanhou aqui as discussões, e passo a palavra ao professor Eduardo Gabão. Excelente. Gostaria de agradecer muito, Vitor, pela exposição. Juliana, Vicente, sempre um prazer. Parabenizar pelo livro e fazer uma chamada. Vicente falou do evento da escola na Grécia no ano que vem. A gente tem um evento mais próximo agora, 19 a 21 de outubro. Vai acontecer o 5º Seminário Internacional do IBCI, que provavelmente nós 4 aqui participaremos de algum painel, né? Temas muito interessantes, todos girando em torno da pergunta: inteligência artificial, regulação, concorrência ou o quê? Então, parabéns a todos pelo evento. Muito obrigado, professor Juliano. Obrigada, professor Eduardo, também que reitero o convite, né, para que todos também apresentem os trabalhos. Foi muito rica. Ano passado, inclusive, a produção gerou um livro com vários artigos muito interessantes. A gente tem aí uma juventude, né, muito especial, que já vem... Eu brinco que minhas filhas já nasceram 4.0, né? E realmente as produções que chegam aí, eu falo para o pessoal desse século, porque os alunos agora já são nascidos nesse século. O que me torna, eu falo para minhas filhas, que me torna uma mãe do século passado. Mas, evidentemente, que as discussões não vão parar, e nós vimos aqui só com essa apresentação do professor Vitor, maravilhosa. Vitor, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns por enfrentar esse tema, parabéns pelo livro, pela qualidade da sua pesquisa, pela sua fidelidade acadêmica. Eu fiquei muito feliz de ter acesso à sua pesquisa e conhecer mais do Vitor, pesquisador. Te devolvo a palavra para os encerramentos, agradecendo aqui todos que nos acompanharam. Como eu disse, tivemos uma audiência qualificadíssima, não pude falar o nome de todos aqui, mas muitos pesquisadores, professores, autoridades, ex-autoridades, né? Eu digo que o direito concorrencial tem uma característica que é muito própria. Não é raro, mesmo aqueles que não seguiram a vida acadêmica, né, que hoje são sócios de grandes escritórios, terem mestrado, doutorado, livros publicados, artigos publicados. É uma matéria riquíssima para pesquisa, né, científica. Então, é por isso que também a barra para nós fica lá em cima, né, porque a gente sempre está discutindo com pessoas com altíssima qualificação. Professor Vitor, com a palavra, te agradecendo mais uma vez pelo seu cuidado em aceitar esse evento e também por tudo que você nos ensinou durante esse evento de 1h30. Obrigado, Juliana. Mais uma vez, queria muito te agradecer ao professor Eduardo, ao professor Vicente, como eu falei no início, que eu admiro tanto há tanto tempo, e poder compartilhar um pouco aí das minhas ideias, ainda que de forma breve. Também agradecer aí todos os colegas do CAD, todo mundo que está acompanhando, ao doutor Valdir, o pessoal da Procuradoria, ao Guilherme, do DE, o Guilherme, que muito provavelmente deve ter entrado aqui
para acompanhar o evento, porque ele é meu colega de sala aqui, e como eu falo um pouco alto, ele em algum momento não deve ter conseguido mais trabalhar e decidiu acompanhar o evento, mas agradecer bastante a ele também pela participação e dizer que fico super à disposição, como a Juliana colocou, é super agradável ter esses momentos que a gente pode falar de forma mais ampla aí sobre as nossas ideias, né? Enfim, arejar um pouco a mente com pensamentos e ideias acadêmicas aí de modo geral. Então, mais uma vez, muito obrigado, Juliana, obrigado, professor Vicente, obrigado, professor Eduardo, e espero revê-los aí em breve nos próximos eventos. Vitor logo me verá no elevador, mas os demais, sim, né? Eu espero que encontre o professor Eduardo em breve também, e o professor Vicente na próxima ida a São Paulo. Mas, de todo modo, o que eu ia dizer é que fica a gravação, né, na página aqui do IBCI, então quem não pôde acompanhar e depois quiser acompanhar, eu acho que foi uma apresentação belíssima, inclusive com registros aqui no YouTube, que adoraram ouvir o Joló. Mas o tema continua palpitante, então continuem seguindo, né, os nossos encontros da escola, e o tema principal tem girado em torno disso, né, professor Vicente? O IBCI, cujo foco é inovação também. Então, é uma alegria poder debater essas questões com todos vocês, e acho que hoje saímos todos aqui sempre com mais perguntas do que com respostas. Muito obrigada a todos, bom descanso e boa semana.